Dia sétimo ano, aqui quem está falando é o professor Frank. Então eu trouxe duas parábolas para vocês, e essas duas parábolas aí nós vamos retratar a importância de estarmos alertas com Deus, e a outra também a questão da obediência. Então, a primeira parábola ela traz o seguinte: os empregados alertas. Então ela está em Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. Então ela traz o seguinte: é preciso que estejamos preparados, né, quando Jesus retornar até a terra. E a segunda parábola que vamos trabalhar é o seguinte: as dos dois filhos. Então ela retrata um pouco a questão da obediência, né? Então, um homem disse para seu filho, né, que ele fosse até a sua roça, né, olhar a lavoura de vinho. E aí o filho disse o seguinte: eu não vou, pai. Mas ele se arrependeu e foi. E aí o outro filho disse o seguinte para o pai: pai, eu vou. Mas ele não foi. Então, muitas das vezes, a desobediência é algo que é comum em nossas vidas. Então, vamos começar com a primeira parábola, que está em Lucas capítulo 12, versículo de 35 a 40. Então, vamos trabalhar o seguinte: estejam com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu senhor voltar da festa de casamento. Então logo ele chega e bate Então logo ele chega e bate. Eles imediatamente vão abrir a porta. Felizes dos empregados que o Senhor encontra acordado quando chega. Eu garanto a vocês que ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa e passando os servirá. Então, feliz de nós, né, quando Jesus retornar até a terra, que estejamos preparados, estejamos alertas, estejamos com as lamparinas acesas, né? Então, eu garanto a vocês, ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa e passando os servirá, né? Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Feliz será assim se os encontrar. Mas fiquem certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que lhes arrombasse sua casa. Vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperar. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estão contando esta parábola só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor coloca à frente do pessoal de sua casa, para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontrar fazendo isso. Em verdade, eu digo a vocês, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens, né? Então ele fala o seguinte, que felizes serão as pessoas que estiverem preparadas quando Jesus retornar. A luz está batendo no meu olho e eu tive um pouco de dificuldade de fazer a leitura por causa da luz. Mas retrata essa questão de vivermos em consonância com Deus, vivermos fiéis com a igreja, termos uma religião. Muitas das vezes nós nos afastamos um pouco de Deus, principalmente agora durante a pandemia, né? Nós muitas das vezes não agradecemos a Deus por tudo que Ele coloca em nossas vidas. Mas é importante que estejamos preparados. E como diz a Sagrada Escritura, o ladrão, né? Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, ele se preparava para que o ladrão não roubasse a casa. Traduzindo isso para o nosso entendimento, Jesus não diz a hora que ele vai chegar. Então é importante que estejamos alerta. Se Jesus não fala a hora que vai retornar, é preciso que estejamos preparados para o retorno do Senhor Jesus Cristo, né?
Então eu vou ler agora a segunda leitura, né? Então fala o seguinte, a próxima leitura está em Mateus, capítulo 21, né? Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31. Eu vou ter que ler um pouco aqui mais próximo. 28. Os dois filhos. O que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos, né? Ele foi ao mais velho e disse: Filho, vá e traga. Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai, né? Os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo responderam: Foi o filho mais velho, né? Então Jesus lhes disse: Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino dos céus, porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Então, na verdade, ele retrata a questão da obediência, né? Que devamos ser pessoas obedientes. Que, na verdade, Jesus, como disse na primeira leitura, não diz a hora que vai retornar. Se ele não diz a hora que vai retornar, muitas pessoas vivem em desobediência. Essas pessoas que vivem em desobediência, essas pessoas, elas também terão seu julgamento de forma diferenciada, né? E aí a atividade ela traz 3 questõezinhas para vocês. Feliz o servo cujo senhor encontrar viajando quando voltar. Que o Senhor encontrar vigiando quando voltar. Então, de acordo com a leitura, qual o significado dessa afirmação para nossas vidas? Então, felizes os servos que o Senhor encontrar vigiando quando ele voltar. Então, se formos trazer para a nossa vida, feliz será a pessoa que estiver vivendo a Sagrada Escritura. Feliz será a pessoa que tiver um compromisso com Deus. Feliz será a pessoa que estiver preparado, que tiver uma fé, que tiver uma religião. Feliz será a pessoa que estiver, né, em contato constante com Deus. Então, aquelas pessoas que não estão em contato com Deus, que não vivem, né, dentro de uma religião, essas pessoas não estarão preparadas. Como disse na leitura para vocês, Jesus não diz a hora que vai voltar. Então, se ele não diz a hora que vai voltar, quem estiver despreparado, né, não terá um tratamento de forma diferente com Jesus. Aí, a número 2 fala para você copiar no capítulo 12 de Lucas, o versículo 37, 38 e 40. Então, vamos ver se eu consigo ler, porque o reflexo está batendo aqui nos meus olhos. Então, vamos lá. Olha lá, o 37. Feliz os servos cujo Senhor o encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará-se que recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada, felizes são os servos que o Senhor encontrar preparado. Aí vem o versículo 40, né? Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não estejam esperando, né? Então, essa é a parte que você vai copiar na número 2. Agora, número 3 fala o seguinte: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Aí continua a pergunta, né? Aponte a importância da obediência aos pais. E caso você tenha um relato pessoal, você vai contar esse relato pessoal para nós aí, retratando a questão da obediência. Se você já em uma situação desobedeceu seu pai e você viu que isso foi errado, se você é uma pessoa obediente, tem um relato para contar, né? E qual dos filhos que foi o que fez a situação correta? Foi um? Foi os 2?
nenhum dos dois agiu de forma correta? O certo seria quando o pai pedisse para ele ir à roça de vinho, né, de uvas, eu falar, sim pai, eu vou e ir, né? Muitas das vezes nós somos um pouco preguiçosos, temos um pouco de dificuldade de sair quando os nossos pais nos pedem para fazer algo, né? Então, a leitura ela vem retratar simplesmente isso daí, né? Então, muito obrigado e tenham todos um bom dia. Boa segunda para vocês.